acaba de tomar posse na pessoa do companheiro Roberto Policarpo. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso governador Agnello Queiroz e na pessoa da líder do governo, Arlete Sampaio. Aqui nós encontramos companheiros recém-ingressados no Partido dos Trabalhadores. E aqui nós encontramos os pioneiros e fundadores, num dos momentos mais desafiadores que a história nos reservou, e reservou para aqueles que têm a coragem de saber o que defende, o que acredita e o que luta. Exatamente no momento que somos governo federal e governo do Distrito Federal. Exatamente o momento em que a história cobra do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores não recua diante da sua responsabilidade. Nós não tratamos os nossos problemas debaixo do tapete. Nós tratamos os nossos problemas olhando cada um e cada uma dos cidadãos e militantes do Partido dos Trabalhadores em nosso país. Portanto, esse é o momento daqueles que ingressam com a tarefa de fazer o enfrentamento, a discussão qualificada, responsável. E, naturalmente, nós aqui em Brasília, que encontramos uma cidade devassada com o chamado governo do Partido dos Democratas, que entregou essa cidade verdadeiramente saqueada, não apenas do ponto de vista das suas finanças, mas do ponto de vista da moral da coisa pública e da responsabilidade dos seus governantes. Portanto, companheiras e companheiras, agora, capitaneado o partido pela renovação do nosso dirigente, Roberto Policarpo, que assume essa tarefa perante o PT. Mas quero aqui, diante do encerramento deste ano, e há bom tempo que se deu essa posse, que os novos dirigentes vão assumir a tarefa do próximo ano, que não vai permitir que nós sejamos vacilantes. Primeiro, porque somos governo do Distrito Federal. Perguntas e respostas que nós deveremos responder. E aqui é necessário destacar a presença do nosso governador Agnello Queiroz, do nosso vice-governador Tadeu Filipelli e um conjunto de administradores, um conjunto de secretários e um conjunto de parlamentares. Qual é a grande pergunta que nós teremos de responder à população do Distrito Federal? Por que a aliança PT-PMDB se apresenta novamente para a população do Distrito Federal? E aí, eu quero e gostaria que cada um de nós estivéssemos com a população do Taquara no último sábado, quando, depois de 30 anos lutando pela pavimentação da DF-230, teve à frente o nosso governador, o nosso vice-governador, inaugurando uma verdadeira rodovia cinematográfica que poucos de nós aqui conhecemos, para saber e ver que este governo foi levantado pela população do Distrito Federal para apresentar a todo o povo uma nova cidade e uma nova opção de vida. A cidade mais democrática, a cidade mais cidadã e a cidade mais transparente. Portanto, companheiro Policarpo, cada um dos nossos dirigentes
A tarefa não é fácil, mas será, com certeza, uma tarefa vitoriosa para todos aqueles que entendem que Brasília requer de cada um de nós a tarefa da sua reconstrução. Muito obrigado. Primeiro, a direita brasileira deve estar desesperada, porque eles não sabem aonde que a gente arruma tanta fibra para superar tantos momentos difíceis que nós estamos superando. Mas é preciso, companheiro Arlete, que fique claro para eles que esse partido foi forjado desde o primeiro momento, enfrentando denúncias infundadas e enfrentando dificuldades. Quem não se lembra do Lula sendo julgado pela Justiça Militar aqui no Superior Tribunal Militar, governador Agnello, onde nós petistas nem paletó tínhamos para entrar na Justiça e a gente tomava emprestado, ia lá prestar solidariedade ao nosso companheiro e ele sendo acusado de assassino. Quem não se lembra do Genuíno sendo acusado de assassino com relação àquelas mortes que aconteceram numa greve de canavieiros lá em Guaribas, em São Paulo. Nós superamos tudo isso. Mas a direita tem uma capacidade extraordinária de nos atacar. E agora tentam atacar o que a gente tem de mais importante, que é um companheiro que liderou a todos nós para que nós fizéssemos a transformação que nós estamos experimentando no Brasil. Dá nojo, dá vontade de vomitar, ver a revista Veja dando oportunidade para um bandido que nesse Romeu Tuma Júnior ataca a honra e a dignidade do presidente Lula. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar intimidados. Nós não podemos ter medo desses ataques, porque a nossa vida foi forjada na luta. E é só verificar as transformações que nós estamos fazendo nesse país e as transformações que nós estamos fazendo no Distrito Federal. Portanto, para muita gente que tinha medo das alianças políticas, está aí a demonstração clara, quando nós tivemos a capacidade de fazer aliança com José Alencar e trazer ele para ser vice-presidente do Lula e fazer as transformações que nós fizemos. Está aí claro, quando Lula liderou a gente para fazer aliança com o PMDB, colocar a Dilma, a primeira mulher presidenta do Brasil, e o nosso companheiro Michel Temer para ser o vice. Mas eu acho que o simbolismo maior é a coragem que nós tivemos no Distrito Federal de romper todos os preconceitos que a gente tinha e fazer essa aliança entre PT e PMDB, entre Agnello e Filipelli. Porque o que nós fizemos aqui, nessa aliança, foi resgatar o Distrito Federal, que estava nas mãos do crime organizado. Ou a gente não se lembra do governador sendo preso, ou a gente não se lembra do chefe do Ministério Público sendo destituído, porque estava envolvido com coisa que não prestava. Ou a gente não se lembra do presidente desse Poder Legislativo sendo afastado, porque também estava envolvido com coisa que não prestava. Nós tivemos a coragem, a sabedoria, mas acima de tudo a paciência para fazer essa aliança e manter essa aliança. Portanto, eu quero dizer, governador Agnello, quero dizer, companheiro Filipelli, você tem sido de uma lealdade extraordinária, não tem criado dificuldade em nenhum momento para o nosso governo, pelo contrário, tem ajudado, também colocando posições, porque isso é normal, discutindo com o governador os encaminhamentos, porque isso é normal. Portanto, Filipelli, eu faço questão de afirmar aqui para vocês, como fundador desse partido, sou fundador do PT e com orgulho. No caso do Distrito Federal, nós ainda não concluímos a nossa tarefa. A gente precisa ter mais paciência ainda, porque a direita
está com as garras afiadas para ver se a gente briga para tomar o Distrito Federal de volta. Não vão conseguir, porque ninguém vai separar Agnello e Filipelli, ninguém vai separar PT e PMDB. 2014, nós vamos marchar juntos para continuar fazendo as transformações que nós estamos fazendo no Distrito Federal. Portanto, companheiro Agnello, companheiro Filipelli, nós temos que reeleger a Dilma para que ela possa dar uma surra nesses que aparecem por aí falando mal da gente. Mas acima, a gente precisa, Roberto, acima de tudo, ter a paciência e reeleger PT, PMDB, Agnello e Filipelli com os demais partidos que faz aliança para continuar com o Distrito Federal no rumo certo. Um abraço a todas e a todos, com a certeza da vitória em 2014. Tenho certeza que a nossa militância, mais uma vez, vai fazer a diferença no país e que nós vamos, a despeito de todos os ataques que a direita nos faz, reeleger a nossa presidenta Dilma Rousseff para governar o Brasil por mais 4 anos. E tenho certeza também que aqui no Distrito Federal nós vamos calar a boca dos agoureiros de plantão para reeleger o nosso companheiro Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli para mais 4 anos no governo do Distrito Federal. E essas tarefas, companheiros e companheiras, aqui no Distrito Federal, elas vão ser coordenadas pelo Diretório Regional que nós acabamos de eleger. Quero desejar ao companheiro Roberto Policarpo, nosso presidente, que consiga, com a sua paciência, com a sua tranquilidade, coordenar essa equipe de dirigentes do partido, que tomou posse no dia de hoje. Todos os presidentes e todos os diretórios executivos zonais, o diretório regional, que nós façamos um pacto, o pacto da unidade do Partido dos Trabalhadores, para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que com a nossa energia, com a nossa unidade, nós saberemos vencer todos os desafios e sermos vitoriosos, comemorarmos no ano que vem, mais ou menos nessa época do próximo Natal, as nossas vitórias, para que a gente possa dizer: o Partido dos Trabalhadores não vai se calar diante dos ataques. Nossa militância vai ter na ponta da língua todas as respostas para aqueles que procuram atingir o Partido dos Trabalhadores. Portanto, companheiros e companheiros, Feliz Natal, um 2014 com muitas energias e com muitas vitórias para o Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço. Escolhemos o caminho, às vezes, mais difícil, um pouco mais demorado, mas o caminho certo, o caminho do acerto, do cuidado, do respeito. E dessa forma fomos caminhando. Eu nunca me preocupei e abati com críticas com relação à parte administrativa. Na gestão pública acontece isso. Na gestão pública é necessário esse tipo de crítica. Agora, é duro a gente suportar e entender quando os ataques são pessoais e covardes. Quando se ataca a família. Quando se ataca a gente em caráter pessoal. Isso é muito difícil. Mas eu tenho uma certeza. Nós vamos ter que engrossar o nosso couro. Porque o momento eleitoral começa a se aproximar. Eu tenho certeza que os nossos adversários vão reagir novamente. E nós vamos caminhar novamente, da mesma forma da eleição passada. E novamente vencedores. Esse é o caminho que nós vamos fazer. Eu quero dizer que nós passamos por um momento muito feliz do governo. Lógico que a gente queria que 2013 fosse o nosso 2011, mas não pôde ser assim. A situação não podia, não permitiu que fosse assim. Não dá aqui para lembrar, basta falar o seguinte: 72 certidões vencidas, que impedia a gente de fazer qualquer entendimento com o governo federal, né, com uma atenção fantástica da presidente Dilma, do presidente Lula, com relação à nossa história de Brasília, mas era impossível fazer qualquer coisa. Tivemos que costurar
arrumação da casa e a partir daí. Mas 2013, jamais um governo na história do Distrito Federal fez o que nós estamos fazendo nesse momento. Jamais um governo do Distrito Federal realizou o orçamento e o conjunto de obras e de políticas públicas que estamos realizando nesse momento. Digo para vocês o seguinte, essa é a nossa luta, esse nosso pensamento, essa nossa força. E aí que eu falava da leitura política. Como ler politicamente um encontro como esse, onde outros presidentes de uma aliança importante, de um conjunto de partidos que nos ajudaram, essa aliança que nos ajudou a chegar à vitória, presentes numa noite dessa, de uma festa, na verdade, do PT, mas que, na verdade, é uma festa de todos nós. Por quê? Essa leitura daqui hoje tem que ser entendida, a nossa presença aqui, como uma manifestação de respeito e homenagem ao PT pela posse de um novo diretório que deverá cuidar dos destinos do partido durante os próximos 4 anos. Mas, sobretudo, a nossa presença aqui também tem que ser entendido como uma declaração de compromisso e de aliança pela vitória do Distrito Federal, pela vitória do nosso pensamento e da nossa luta. Meu caro Agnello, eu tenho certeza que eu falo em nome de todos os partidos. Foi esse o acordo aqui da mesa. Mas eu tenho certeza que essa afirmação que eu faço traduz nesse momento, o Roberto Wagner está na mesa, mas traduz nesse momento exatamente o pensamento desse arco, dessa aliança que luta e que vai continuar lutando pelo bem do Brasil. Vida longa ao PT, vida longa à aliança PT-PMDB e aos nossos demais partidos. Muito obrigado, um abraço a todos. O que nos fortalece, o que faz a diferença no PT é a nossa unidade. E todas as vezes que esse partido é atacado, nós vamos para a nossa unidade para fazer o enfrentamento com a direita, porque nós não vamos entregar nem o Distrito Federal, nem vamos entregar o Brasil em 2014. Nós vamos reeleger a nossa presidente Dilma. Esse é o desafio que nós temos maior pela frente. Eu quero agradecer todas as companheiras e os companheiros que participaram conosco na executiva e no diretório e também nas zonais desse período. A renovação que nós fizemos em todo a executiva e no diretório foi muito boa e nós vamos caminhar numa direção que renova e ajuda a renovar o partido e também nas direções zonais nossas. Quero dizer para vocês que ao longo desses debates do PED, eu anotei principalmente 5 compromissos que foram mais veementes e que está na boca de cada um e de cada um filiado. O primeiro deles é a gente estreitar cada vez mais a nossa relação com os movimentos sociais. E nós vamos estreitar cada vez mais a relação com os movimentos sociais. Mas eu quero pedir a cada um e a cada uma que participa de cada setor, seja sindical, seja movimento popular, seja estudantil, onde for. Procure o PT, vamos estreitar a relação, porque este diretório, esta presidência quer dar todo o apoio e a gente quer estreitar cada vez mais essa relação. Um outro ponto é a nossa formação política. Nós vamos juntar com a Fundação Perseu Abramo, Arleto, eu quero que você nos ajude nisso, juntar com a Fundação Perseu Abramo, com a Escola Nacional de Formação Política do PT, para fazer formação política, para a gente cada vez mais melhorar os nossos quadros, aperfeiçoar, inclusive também, não só política do ponto de vista da concepção partidária e de sociedade, mas também de gestão, para a gente poder cada vez mais administrar esse país e esta cidade cada vez mais e melhor. Um outro ponto que eu quero registrar aqui, que não foi apenas nos debates, mas nós vamos trabalhar o tempo todo, é melhorar a nossa comunicação com os nossos filiados, em todas as suas instâncias, e com a sociedade. E nós vamos fazer um seminário em fevereiro de comunicação, e nós vamos juntar todas as pessoas desta área para a gente melhorar de uma vez por todas a comunicação
do PT, do Distrito Federal e do Brasil, porque nós vamos também tratar essa questão nacionalmente. A nossa relação com a juventude, e aqui digo com toda tranquilidade, nós vamos melhorar cada vez mais a nossa relação com a juventude, fazer os investimentos necessários, dialogar ao máximo para a gente colocar a nossa juventude, trazer para o PT. Quando a gente olha os índices de aprovação do PT, os índices da juventude deixam a desejar de forma geral e nós precisamos fazer um trabalho para trazer a juventude para militar no PT. E os jovens aqui têm um desafio não apenas de cuidar da juventude, mas dirigir o partido. Os 20% que foram colocados agora no estatuto que nós vamos cumprir de juventude, na executiva e no diretório, em todas as suas instâncias, não pode ser apenas para dirigir a juventude, mas para dirigir o partido, para ajudar a nossa renovação que nós precisamos para o futuro. Por último, que não foi um compromisso que cada um cobrou, mas foi um compromisso que eu assumi, e quero dizer que assumi com aquelas pessoas e os grupos e as tendências que nos apoiaram, mas não vai ser um compromisso apenas com os grupos e as tendências e as pessoas que nos apoiaram nesse período, porque eu não sou presidente apenas de quem nos apoiou. Sou presidente do PT e nós vamos dirigir o partido para todos. E para isso, o compromisso que eu assumi com os grupos que me apoiaram, de fazer uma gestão compartilhada. Nós vamos fazer essa gestão compartilhada com todos os setores do partido. Basta querer contribuir, que terá o espaço suficiente para a gente fazer o partido funcionar em todas as suas instâncias. O funcionamento do partido só vai acontecer de verdade se a gente fizer a gestão compartilhada e tiver o compromisso da unidade para que todas as pessoas possam realmente fazer com cada instância, seja no setorial, seja na zonal, seja no diretório regional, na executiva, nos nossos núcleos, nós temos que ter um compromisso de funcionamento para dar a vida orgânica que esse partido tem, fazer pulsar os corações de cada um, para que a gente possa superar os desafios. Então, para finalizar, eu quero também dizer para vocês que eu desejo um Feliz Natal para todos os petistas, para todos nós, todos que estão aqui neste plenário, e dizer que nós esperamos um 2014 cheio de realizações. Eu não vou falar das nossas realizações do governo, porque o nosso companheiro Filipelli já falou aqui, o companheiro Agnello vai falar ainda, e eles vão falar sobre as nossas realizações. Do ponto de vista do governo, nós sabemos que vamos ter muitas realizações no próximo ano, mas nós precisamos também, cada vez mais, ter as realizações do nosso partido, ter as realizações no próximo ano, que nós vamos ter um 2014, com muita vitória, um 2014, onde a gente possa eleger a nossa presidente Dilma, possa eleger nosso governador e o nosso vice-governador Tadeu Filipelli, eleger uma boa bancada de deputado federal, eleger uma boa bancada de deputados distritais do PT. E quero dizer para vocês que eu vou trabalhar conversando com os demais partidos, mas eu vou trabalhar para a gente eleger um senador do PT em 2014. Quero dizer isso para vocês. Este é um compromisso que nós vamos estabelecer, fazendo o diálogo permanente com todos. Por isso, nós precisamos fazer com que a nossa força, a nossa voz, cada vez mais seja mais forte nesta cidade. Vamos à reeleição da presidente Dilma e do companheiro Agnello Queiroz e do companheiro Tadeu Filipelli. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Nosso partido deu uma grande demonstração nesse processo de disputa, compreendendo o grau de disputa na sociedade e, sobretudo, o compromisso com o nosso povo, em todo o processo interno nosso. Mesmo com a disputa que teve também no plano nacional e também no plano local, o debate que fizemos, entretanto, estamos saindo mais fortalecidos, com grande unidade, mostrando a nossa democracia interna e, sobretudo, com a união do nosso partido para enfrentar os grandes desafios e grandes lutas que se apresentam para nós. Então, acho que esse é o saldo, tanto da disputa nacional como da disputa local, porque nós temos a real dimensão do que está em jogo no Brasil. O que o nosso partido protagonizou
junto com vários aliados, né, que dirigiu essa luta do nosso povo, e fizemos a maior distribuição de renda desse país com o governo do presidente Lula, que é, desse país não, do mundo, a maior distribuição de renda que foi feita em um período que é exemplo de inclusão social do nosso povo, reafirmação da nossa soberania, nossa independência desses organismos internacionais que mandava aqui, desmandava, mas, sobretudo, o desenvolvimento humano, o crescimento do Brasil, da tecnologia, da educação, e o Brasil é outro completamente diferente de 10 anos atrás, quando iniciou o governo do presidente Lula. Mas essa batalha está sendo continuada pela nossa presidenta Dilma, que nessa linha também da inclusão social, de acabar com a miséria no Brasil, e, sobretudo, com a grande tarefa que tem pela frente. E nós temos essa tarefa e não podemos deixar passar também um momento muito importante, viu, Magelo? Que é a nossa luta agora, a outra revolução que nós vamos fazer nesse segundo mandato da presidenta Dilma, que está sendo plantado agora, que é justamente com o pré-sal, com os royalties do pré-sal, para fazer a grande revolução educacional que nós teremos, aí sim, da definitiva a autonomia, da definitiva liberdade do nosso povo, com um investimento massivo na área de educação. Não tenho dúvida nenhuma disso. Uma primeira revolução é, sem dúvida, a diminuição da desigualdade, incorporação de 40 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, né, na inclusão social, na classe média, e esse país hoje, né, sustenta todas as crises com o nosso mercado interno e com as nossas próprias forças. E não dependemos exclusivamente de forças externas. Mas nós temos esse grande desafio, e o que está em jogo é justamente isso, é manter a presidência da República, manter essa aliança no plano federal também com o PMDB e com vários partidos aliados, e ganhar a eleição com a nossa presidenta Dilma. Tenho certeza que essa é a principal tarefa nossa, do nosso partido no plano nacional. E também no plano local, companheiros, nós também temos um grande desafio, porque aqui, e já foi dito, não quero repetir, o Chico colocou muito bem, nós fizemos uma grande aliança aqui, né, nós unimos o povo do Distrito Federal para poder superar dificuldades que estavam postas. Pegamos uma casa desarrumada, arrumamos a casa, botamos as políticas públicas para andar. Estamos fazendo uma grande mudança em áreas importantes dessas políticas públicas, notadamente no transporte público, e nós enfrentamos esse cartel do transporte, conseguimos fazer a licitação do transporte depois de 50 anos, já entregamos aí 800 ônibus novos, vamos continuar entregando, e fizemos isso. Fizemos isso mantendo o emprego dos rodoviários, e fizemos isso garantindo os direitos trabalhistas como um acordo histórico para fazer uma mudança na política educacional, mantendo o emprego dos trabalhadores e os direitos. É por isso que a gente é tão atacado. Inclusive, um dos elementos que ataca a gente aí, a toda a direita, é justamente quem entregou o sistema de transporte, né, que entregou para a área privada e que destruiu o transporte público no Distrito Federal. Por isso que nós estamos enfrentando isso, mas não é só isso não, porque também estamos fazendo uma execução orçamentária que é um exemplo. Neste momento, estamos executando só de investimento agora em 2013, 2,3 bilhões o investimento que nós estamos fazendo na nossa cidade. Esse é o maior investimento, nossa querida prefeita, da história do Distrito Federal. Nós estamos batendo um recorde nosso do ano passado, que nós investimos aproximadamente 1 bilhão e 600, mas hoje nós já estamos passando de 1 bilhão e 300, por isso que tem obras em todo o Distrito Federal, em todas as cidades, em todas as secretarias, em todas as empresas, e obras importantes, estruturantes para a nossa cidade. Por isso que tem esse investimento. E mesmo fazendo investimento desse, nós também fizemos recomposição salarial dos servidores públicos, como nunca da nossa história, né? Corrigimos com planos de carreira, né, Vilmar, toda essa mudança que nós fizemos,
contratamos para recompor o Estado que estava destruído nas áreas principais, como saúde, educação, segurança pública, áreas de fiscalização e tantas outras áreas que nós fizemos, como na área rural, etc., para recompor o Estado, para poder enfrentar justamente o desafio dessas políticas, e o recurso deu para fazer tudo isso, porque a gente faz com competência, com seriedade, e o dinheiro dá para fazer tudo isso. Dá para fazer obra, e dá para investir, né, e dá para investir no serviço público, e dá para investir, sobretudo, na área social, que estamos fazendo também uma revolução, na diminuição da desigualdade dessa cidade, que era a mais desigual do Brasil, e que hoje, com orgulho, nós podemos anunciar que já não é mais a mais desigual, segundo a divulgação do índice de Gini, que o Distrito Federal já não é mais essa cidade. Isso com base na pesquisa de 2011 e 2012, que nós estamos invertendo essa curva ascendente da desigualdade para diminuir com a diminuição da desigualdade, com políticas que nós estamos fazendo, com políticas sociais, que é a transferência de renda, que é o único lugar do Brasil que cada real que o governo federal coloca, nós colocamos também R$1, e sobretudo, a incorporação, né, dessa nossa população no mercado de trabalho, fazendo qualificação profissional, gerando emprego, renda e muitas oportunidades que estamos fazendo. Essa é uma verdadeira revolução de uma área que estava completamente destruída, né, Arlete, que você que foi a nossa primeira secretária de Desenvolvimento Social e que arrumou essa casa aí, e que hoje tem frutos importantes, porque nós podemos comemorar com orgulho, porque é a essência do nosso partido, que é justamente diminuir a desigualdade e dar oportunidade para todos os brasileiros, e estamos fazendo isso para quem mais precisa, é onde nós estamos investindo mais, é justamente nessas áreas. Mas também estamos fazendo uma mudança importante na política habitacional, né, que em vez da política de distribuição de lote, nós estamos fazendo casa e apartamento, e para vocês terem uma ideia, já está habilitada a receber a sua unidade. Até agora, 77 mil pessoas do Distrito Federal estão habilitadas a receber a sua habitação. Serão 100 mil ao final do nosso governo, que nós estamos construindo nas diversas áreas dos programas habitacionais. Assim como estamos também fazendo uma mudança importante na educação, com a educação infantil, sobretudo, que nós vamos fazer 115 creches no total, de uma cidade que não tinha creche nenhuma pública, e que passará a ter um número de creches como esse, e de um período tão curto como nós estamos fazendo. Na área de saúde também é um grande investimento, que estamos recuperando uma área absolutamente destruída, está em curso, mas grandes investimentos estamos fazendo na área que mais precisava, né? Só nessa área nós contratamos 13 mil servidores, só nessa área nós investimos na parte física de forma intensa de recuperação do patrimônio, né, físico, e ampliamos outras áreas, como estamos fazendo as clínicas, há investimento na atenção básica da saúde, na carreta da mulher, né, e novos investimentos que estamos fazendo, né? E vamos fazer muito mais nesse período agora, que nós vamos fazer muito mais nessa área. Portanto, são áreas importantes, mas eu poderia citar todas, não é o caso agora, não é o balanço, mas só para citar alguns pilares importantes da mudança que está sendo feita no Distrito Federal. E é só o começo da mudança. Porque se a gente investiu 2,3 bilhões, executamos esse ano, no orçamento do próximo ano tem 5 bilhões para investimento, para investimento em 14, e que implica investimentos importantes na área de mobilidade urbana. Vamos inaugurar esse primeiro, né, o Expresso DF Sul, Gama Santa Maria, o teu plano agora, mas já vamos também começar as obras da parte norte, da parte oeste, da parte sudoeste, que estamos buscando agora outro expresso desse, que é outro BRT, ampliação do metrô e tantos outros investimentos que nós faremos nesse período agora, em 2013. Estamos fazendo simultaneamente 6 UPAs, serão 10 ao todo ainda. Estamos fazendo simultaneamente, nesse momento, 46 creches simultâneas, nesse momento agora, e vamos fazer ainda no segundo semestre mais 50 e poucas. Portanto, muitos investimentos que estamos fazendo. Só na parte de asfalto novo, nós vamos fazer em 3 etapas, 6 mil quilômetros de asfalto novo, mudando a cara da nossa cidade, preparando essa cidade belíssima, em boas condições, para valorizar, gerar emprego, renda, desenvolvimento. É por isso que temos o menor desemprego do Distrito Federal nesse momento agora, porque está investindo e gerando emprego e renda e oportunidade para o povo do Distrito Federal. E esse é o menor desemprego da nossa história.
Portanto, meus companheiros e minhas companheiras, essa é a responsabilidade grande dessa direção que assume nesse momento. Tenho certeza disso, são companheiros experientes, tarimbados. Tivemos uma renovação que é importante, né? Essa oxigenação com a juventude, vários setores do nosso partido, com essa responsabilidade, porque nós teremos que continuar esse trabalho em defesa do povo do Distrito Federal e dar contribuição também na luta nacional. O Distrito Federal dará essa contribuição, não tenho dúvida, mostra grande maturidade do nosso partido no Distrito Federal, cada vez mais prestigiado, com mais fortalecido ainda, justamente porque estamos atuando para melhorar nossa cidade e também melhorar o nosso país. E fazendo isso em sintonia com essa política nacional do nosso partido, repetindo a nossa aliança nacional no plano local, fortalecendo essa aliança, ampliando as alianças e, consequentemente, mantendo e ampliando as nossas conquistas para o povo do Distrito Federal. Portanto, eu sei que essa responsabilidade da nova direção, mas, sobretudo, de todos os militantes, de todas as lideranças do nosso partido, no momento de luta, de dificuldade, porque também os setores conservadores no Brasil querem fazer o que pode e o que não pode, na lei e na ilegalidade, para tentar derrotar o nosso partido e impedir a continuação de um projeto que resgata a cidadania, os direitos, né, do povo brasileiro, como está sendo feito nesse período agora. É por isso os ataques aos nossos companheiros, porque o maior crime que o Zé Disseu cometeu, o maior crime, né, que o Genuíno cometeu, foi justamente dirigir esse partido, coordenar uma grande aliança, ganhar o governo, ter um operário na presidência do Brasil e mudar o Brasil. Esse é o crime que eles não perdoam e vão fazer tudo para atacar permanentemente, porque foram justamente esses dirigentes com muita capacidade, com muita articulação e compromisso com o nosso povo, que coordenou justamente a vitória do nosso presidente Lula, né? E o Brasil é outro hoje, completamente outro, com amplitude, com as alianças, né? Com a sociedade, com vários segmentos da sociedade, e faz essa transformação em um período tão curto da história do nosso país. Portanto, isso serve para nós como lição, serve para nós como estímulo, porque cada vez que nos ataca, nós nos fortalecemos mais, nós unimos mais, vamos crescer mais para cumprir esse papel tão importante nessa cena histórica, tanto no plano local como no plano nacional. Portanto, quero parabenizar a todos os nossos companheiros, desejar um Feliz Natal, né? Com muita garra, muita luta, um ano novo, né, de muitas vitórias, tenho certeza disso, de muitas vitórias, de muitas alegrias para os nossos partidos, para os nossos aliados e para o povo brasileiro e do Distrito Federal. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.